Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo E eu sou Rafael Victor. e nós fazemos o canal Paixão pelo Esporte 87. Simbora! E antes de mais nada, né? Aquela velha pedida, a igreja agradece, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações, vai assistir os vídeos da gente e dá o seu like, não custa nada você dar o like. Por favor, a igreja está pedindo um likezinho, compartilhe o nosso vídeo para geral e se inscreve também lá no Instagram, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, segue no Instagram lá, Paixão pelo Esporte 87. Simbora pro vídeo! Pois é, galerinha, estamos em pleno São João, gravando para vocês videozinhos atualizados para que a gente possa falar um pouco do nosso esporte, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, falar um pouquinho sobre a tabela do esporte até o final do primeiro turno do Brasileirão. Justamente, e assim, como o esporte teve o jogo do Flamengo adiado, que foi antes da parada do Mundial, a gente não tem data ainda sobre esse jogo. O outro jogo que foi adiado também, mesmo após o Mundial, foi o jogo do Sport com o Atlético Mineiro fora de casa, em Minas Gerais, porque o Atlético Mineiro vai jogar pela Sul-Americana. Então, como é data da Sul-Americana, o jogo do Sport contra o Galo foi adiado também. O Sport fica com 2 jogos a menos. E aí a gente conseguiu fazer um recorte dos próximos 5 jogos do Sport que já tem data marcada, não é isso? Exatamente, a gente está aqui para trazer para vocês. O primeiro jogo da volta da Série A do Esporte é contra o Juventude, fora de casa, no dia 14 de julho. Depois o Esporte volta para a Ilha do Retiro para jogar contra o Botafogo no dia 20 de julho. Então o Sport vai ter uma semana aí para poder se preparar da volta do Juventude, que será uma segunda-feira, para o jogo do Botafogo, que será um domingo. O Sport vai enfrentar o Vitória fora de casa, lá no Barradão, no dia 23 de julho. Aí depois o Sport volta para a Ilha do Retiro para enfrentar o Santos no dia 26 de julho e depois enfrenta o Bahia também na Ilha do Retiro no dia 2 de agosto. Justamente. Então, se a gente for pegar essa sequência aí dos 5 jogos, desse recorte de 5 jogos, o Sport terá 2 jogos fora de casa, em confronto direto, porque são equipes que estão na zona de rebaixamento, o Juventude e o Vitória da Bahia, e também vai pegar 3 jogos em casa, que é o Botafogo, que está vindo do Mundial. A gente não sabe, por exemplo, qual vai ser a colocação do Botafogo e qual Botafogo vai vir para cá, porque o Botafogo também está vivo na Copa do Brasil e o Botafogo está vivo na Libertadores. E o mês de agosto do Botafogo vai ser muito pesado, porque vão ter as 2 partidas da Libertadores e vai ter pelo menos uma partida da Copa do Brasil para o Botafogo. Então, se o Botafogo for mais longe na competição do Mundial, a gente não sabe qual é o Botafogo que vai vir jogar aqui na Ilha do Retiro. Talvez um time reserva, um time misto, sei lá, possa ser vantajoso para o Sport nessa necessidade absurda que a gente tem de pontuar neste momento. E aí a gente faz outros 2 jogos na Ilha do Retiro, que é o jogo do Santos, também um confronto direto. O Santos vem de uma recuperação aí na Série A, diante de 2 adversários, confronto direto contra a Fortaleza e contra o Vitória. Fora de casa, o Santos fez 2 vitórias, fundamental essa recuperação do Santos aí. E é um confronto direto entre Sport e Santos na Ilha do Retiro. O Sport precisa pontuar para poder se aproximar da saída da zona de rebaixamento. Outro jogo muito importante é Sport e Bahia. E aí tem uma particularidade. Por quê? O jogo do Sport com Bahia vai ser entre os 2 jogos do Bahia pela Copa do Brasil. O adversário do Bahia é o Retrô. A gente aqui de Recife sabe da força que o Retrô está tendo na temporada. Por mais que eles não estejam bem na Série C, mas quando tem jogo assim, eliminatório, quando tem jogo grande, os caras se sobressaem. E o primeiro jogo do Bahia é na Fonte Nova. Então a gente, por exemplo, tem uma observação a fazer. Se o Bahia não fizer um resultado favorável, ele vai vir contra o Sport para a Ilha do Retiro, talvez mesclado, talvez misto, porque logo em seguida o jogo do Bahia com o Retrô será aqui na Arena de Pernambuco para decidir a vaga na classificação.
Eu acredito até que o Bahia já vai ficar de vez para poder aproveitar a semana em Recife, não ter o desgaste de ter que ir para Salvador e voltar. E aí a gente chega à conclusão. Temos 5 jogos para fazer, 15 pontos a disputar. E aí a gente tem que, pensando em recuperação, pelo menos 3 vitórias aí, Rafael Victor. 3 vitórias daria 9 pontos. Com os 3 pontos que a gente tem, iríamos para 12. Com certeza a gente não sai da zona de rebaixamento, mas a gente se aproximava dos times que estão fora da zona de rebaixamento, não é isso? Exatamente, a gente tá precisando pelo menos de umas 3 vitórias para começar a disputar com os times ali. E acredito que dá. São jogos palpáveis, principalmente esses confrontos diretos, mesmo sendo fora de casa, o Sport precisa mostrar força. Acredito que o Sport de Antônio Oliveira não tinha essa força, nem mesmo com os adversários de menor nível, mas com os 23 dias, 24 dias que a gente está tendo de preparação, além do jogo da Copa do Nordeste contra o Ceará, Daniel Paulista tende a deixar um time mais organizado e um time mais agressivo, para que a gente possa, contra o Juventude, pelo menos pontuar. Se a gente não conseguir a vitória, mas pelo menos pontuando, faz com que o Juventude também não avance na pontuação. E a gente vê que os adversários de Juventude, de Vitória, de Fortaleza, nesta fase agora do campeonato, vão engrossar. São adversários mais pesados, dos quais o Sport já enfrentou. Porque o Sport teve as 5 primeiras rodadas na tabela muito difíceis e agora a gente tem uma tabela, abre aspas, mais branda. Não significa que seja uma tabela mais fácil, mas é uma tabela que seja mais palpável para a gente fazer essa pontuação. Por exemplo, se a gente conseguir contra a Juventude e Vitória 2 empates, digamos assim, a gente pega um Santos ganhando, já foi 5 pontos, pega um Bahia ganhando 8 pontos e um empatezinho aí contra o Botafogo, a gente faria 9 pontos dos 15 possíveis. Ou então 3 vitórias seguidas, 3 vitórias dentro dos 5 jogos, com 9, com mais 3 que a gente faria, seriam 12 pontos, estaríamos no bolo. Da tua perspectiva aí dos jogos, qual desses 5 jogos é o mais difícil e qual é o jogo mais fácil que a gente possa imaginar que o Sport possa sair vencedor desse jogo? Faz um escalonamento aí dos 5 jogos, na tua opinião. Bom, vamos lá. Eu acho que o jogo mais difícil do Sport vai ser contra o Botafogo, até porque é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, que vai vir chegando do Super Mundial. Mais fácil, assim, eu acho que eu não vejo um jogo mais fácil, mas acho, assim, no mesmo nível que dá pra ganhar, arrancar uns pontos do Juventude ali. Entendi. Eu também penso a mesma coisa. O mais difícil seria o do Botafogo, mesmo sendo na Ilha do Retiro. Segundo lugar, mais difícil eu acho que é o do Bahia, também, mesmo sendo na Ilha do Retiro. São os dois, dentre esses times, são os 2 melhores times, melhores elencos. Terceiro adversário para mim seria o Vitória da Bahia, porque o Vitória da Bahia está precisando pontuar. E lá em Salvador a gente tem um problema muito sério de ganhar jogo, é muito difícil de ganhar jogo. O 4º jogo mais difícil para mim, o Santos, e o 5º, Juventude. Concordo plenamente com você. O mais difícil de ganhar seria o Botafogo e o mais palpável, digamos assim, seria o do Juventude. Mas agora o Sport não pode escolher muito adversário, não pode escolher muito momento. O Sport precisa pontuar. Então, a gente, desses 5 jogos aí, a gente tem uma perspectiva de pelo menos 9 pontos. Se vai ser 3 vitórias, se vai ser 3 empates e 2 vitórias. Se a gente conseguisse fazer uma arrancada aí de 4 vitórias e um empate e 13 pontos, seria o perfeito. Talvez com essa reorganização, essa chegada da Daniel Paulista, essa mudança de astral dos jogadores, possamos ter resultados aí surpreendentes. Mas vamos lá, 10 pontinhos, 9 pontinhos, já é um alento muito grande para quem só tem 3 pontos em 11 jogos e não tem nenhuma vitória. Não é isso? Exatamente, dá para buscar, vamos embora, vamos. Vamos embora, esse é o recorte que a gente queria fazer para vocês, até para que a gente possa ter um entendimento dos jogos que vão ser fora, dos jogos em casa. A gente vai estar trazendo também, durante esses dias, os jogos dos nossos adversários, porque o negócio agora vai esquentar. Só uma prévia do que vocês podem imaginar. O Vitória da Bahia, por exemplo, ele vai voltar na parada do Mundial pegando nada mais, nada menos do que Internacional e Botafogo fora. Então, assim, Fortaleza também tem uma sequência muito difícil
E é o nosso alento. Esse é o momento do esporte pontuar e ver os nossos adversários não pontuando, para que a gente possa se aproximar do time que está saindo ou está fora da zona de rebaixamento. Não é isso? Exatamente. Vamos embora, vamos, eu acredito. E mais uma vez aqui, pedindo para vocês, por favor, se inscrevam em nosso canal, ative o sininho das notificações. Se você assistiu esse vídeo, dá o seu like, compartilha para geral. Todo torcedor do esporte precisa conhecer as nossas análises. E lá no Instagram, qual é a nossa página, Rafael Victor? Segue nosso Instagram lá, Paixão pelo Esporte 87. Simbora, pelo esporte! Tudo!